Portanto, em termos a desafios e riscos, penso que o mais importante neste momento é conseguir desenvolver a inteligência artificial de uma maneira que seja beneficial para todos, que seja beneficial para pessoas, para sociedades, para o nosso planeta em geral, e que, portanto, não seja só desenvolvida com o âmbito de facilitar a vida de poucos e transtornando a vida de muitos. Portanto, os riscos que vemos neste momento são riscos que têm a ver com a falta de justiça, com a discriminação, com a falta de privacidade, com a quantidade enorme de recursos, não só energéticos, mas também recursos naturais, que são necessários para desenvolver a inteligência artificial da maneira que está desenvolvida, e a falta geral de uma política de governança dos sistemas a nível nacional, mas também a nível internacional e global. Pelo menos neste momento, toda a gente fala de inteligência artificial responsável, o que é uma coisa que não se falava aqui há uns 3 ou 4 anos. Portanto, o facto de haver um reconhecimento geral de que é preciso pensar na responsabilidade em relação à inteligência artificial é um passo para a frente. No entanto, é importante entendermos que a inteligência artificial responsável não quer dizer que os sistemas sejam responsáveis pelas ações que tomam. A inteligência artificial responsável tem a ver com a capacidade humana, organizacional, institucional, de ter a responsabilidade e a tomada de contas pelos resultados e pelo efeito dos resultados que os sistemas fazem. A inteligência artificial não é só a técnica, mas é mais do que isso, é o sistema tecnossocial em que estes sistemas estão a ser usados. Portanto, a responsabilidade não é da máquina, a responsabilidade é nossa. Não é só um utilizador, é fácil pôr a culpa no utilizador, mas quem proporciona a existência desses sistemas é que é o responsável. Portanto, se não houver acesso a sistemas que, que deem respostas que sejam que façam que deem a impressão que a pessoa se deve suicidar ou automutilar ou o que é que seja, o utilizador também não pode utilizar esses sistemas. Portanto, não é só o utilizador, mas também é a facilidade que existe neste momento de desenvolver e de distribuir sistemas sem qualquer controlo a pessoas que nem sempre, que nem sempre estão em estado de perceberem qual é que é a intenção do sistema e qual é que é o resultado ou a consequência de utilizar o sistema. Portanto, por um lado, temos que criar muito mais leis que limitem ou que governem a distribuição de sistemas, a distribuição das capacidades que temos a ver neste momento, mas, por outro lado, também temos que ter muito mais atenção a programas de educação e de treino que nos proporcionem a todos nós a sabermos como utilizarmos o sistema. Também todos nós temos que ter uma carta de condução antes de começar a conduzir carros. Não temos cartas de condução para utilizar sistemas de inteligência artificial. Talvez seja uma das coisas que temos que começar a pensar. E não é para todos, mas para certo tipo de sistemas, talvez seja necessário ter mais capacidade de perceber como é que o sistema funciona e como é que se pode utilizar o sistema de uma maneira segura. E para isso, educação e treino é importante. Mas, por outro lado, também temos que limitar as capacidades de distribuir qualquer tipo de sistema sem controle nenhum. Também não aceitamos que a indústria farmacêutica comece a distribuir medicamentos sem terem controle nenhum de qualidade e de resultados antes de os pôr no mercado. Neste momento, qualquer um pode pôr no mercado aquilo que lhe apetecer em relação à inteligência artificial. Portanto, é uma questão complexa, mas não é fácil dar a culpa ao utilizador, mas não é só do utilizador, é tanto do distribuidor e do desenvolvedor, mas também dos sistemas de governança que existem, que, portanto, permitem que esses sistemas sejam distribuídos
sem qualquer controle. No meu grupo de investigação trabalhamos em duas áreas. Primeiro trabalhamos numa área mais técnica de desenvolvimento de algoritmos e de sistemas de prova sobre os princípios éticos da inteligência artificial. Por exemplo, estamos a desenvolver provas de discriminação, portanto, de poder medir a quantidade de discriminação que um sistema faz. Também estamos a trabalhar na área da explicação, portanto, provar providenciar explicações diretamente do sistema de uma maneira que seja melhor de ser entendida por aquele que recebe o resultado. E também estamos a trabalhar na área da transparência, portanto, desenvolver sistemas que sejam mais fáceis de entender como é que o sistema chega a um resultado do que os sistemas atuais. Ao mesmo tempo, trabalhamos na área de políticas humanas e políticas sociais, tanto desenvolvendo os mecanismos e dando ajuda a governos e a policymakers para desenvolverem as suas próprios processos para garantir que os sistemas estão a ser governados de uma maneira transparente e também de uma maneira que seja que facilite e que apoie o contributo para o desenvolvimento humano dos sistemas que estamos a desenvolver. Porque os dados nem sempre são os dados corretos. Primeiro, os dados que temos são sempre dados históricos, não temos dados sobre o futuro, só temos dados sobre o passado. Se o passado é muito diferente do futuro em que vão ser utilizados esses dados, a qualidade dos dados ou o efeito de uma decisão desenvolvida nesses dados não é necessariamente correta. Por outro lado, dados não são um recurso natural, os dados não existem, os dados são construídos por nós e da maneira como os construímos limita ou constrói a maneira como os dados são. Portanto, se formos só agora, hoje, andar por aí para o Eiras a recolher dados e só olharmos para as cores, não temos dados sobre som. Se só tivermos sensores de movimento, não temos dados sobre a temperatura. Portanto, os dados delimitam-se de uma maneira natural e também de uma maneira, por definição, os dados limitam aquilo que nós recordamos sobre a situação. O que vemos sempre é que os dados também são influenciados pelo sistema cultural e económico em questão. Portanto, dados de médicos normalmente são dados de adultos, não têm dados de crianças, porque é mais complicado fazer medidas a crianças e depois calcula só a criança é um quarto de um adulto, vamos dividir o medicamento para a criança por 4, o que não é verdade. Sim. Mas, portanto, é aquilo que temos que fazer com os dados que temos e, como digo, os dados não é um recurso natural, é uma coisa que nós construímos e, como construímos, introduzimos vieses. Os dados, há coisas que não se conseguem marcar, não se conseguem construir em dados. E também não é só, nem tudo se consegue recordar em dados, mas também muitas vezes não temos as ferramentas suficientes para recordar tudo o que sabemos sobre a situação a que estamos a estudar. Portanto, se não tivermos ferramentas de temperatura, não podemos recordar dados de temperatura, mesmo que sabemos que esses dados serão possivelmente relevantes para o estudo em que estamos a fazer. Portanto, aquilo que temos, as ferramentas que temos, as crenças que temos sobre aquilo que é importante e aquilo que decidimos olhar para quando estamos a recolher dados, tudo isso influencia os dados que temos. E a inteligência artificial não tem outra maneira de olhar para a realidade senão através dos dados que são construídos por nós. E, portanto, quando a inteligência artificial olha para o mundo,
damos, está a olhar para os dados que lhe damos. Se esses dados não são corretos ou não são completos, não podemos esperar que o sistema seja muito melhor do que aquilo que os dados que lhe damos. Fiz o liceu em Oeiras, numa altura em que deve ter sido uma das alturas mais críticas para o Liceu de Oeiras. Portanto, eu estudei no liceu, acho que ainda se chama Escola Secundária Sebastião e Silva, em Oeiras. Estudei nos anos 70, a seguir à Revolução, em que havia, penso que 10 vezes mais alunos no liceu do que aqueles que estaria possível ter sido, a construção do liceu tinha sido feita. Portanto, aprendi durante o meu liceu em Oeiras a trabalhar em condições difíceis, digamos. Havia barracões por todo lado, havia ratos por todo lado, havia a polícia de choque que estava lá mais vezes do que não. Aquilo era uma confusão enorme. Agora, olhando para aquele liceu, até não reconheço nada do que havia na altura em que lá estudei. Mas, portanto, esta é mais de brincadeira, não precisa de repetir. Mas, portanto, a partir do liceu, os meus estudos foram feitos em Lisboa. Portanto, ia todos os dias da Oeiras para Lisboa, para a Faculdade de Ciências. E, portanto, uma relação profissional com Oeiras não tenho muita. O que tenho é uma ligação de associação muito grande. Portanto, eu fui guia muitos anos, portanto, escoteira muitos anos. Fui também eu que comecei tanto a primeira companhia de guias de Oeiras como a segunda companhia de guias de Oeiras. Fui eu a iniciante. E, portanto, a minha ligação à vida associativa de Oeiras é muito grande. E aquilo que aprendi como guia e, portanto, que a Oeiras me proporcionou como guia foi importantíssimo para o meu desenvolvimento pessoal e também para o meu desenvolvimento profissional, porque como uma miúda de 17 anos já estava a liderar uma companhia de guias com crianças de 6 aos 15 anos, ou o que é que seja, e com várias dezenas de crianças. Portanto, aprendi de uma maneira muito, muito forte questões de liderança, mas também questões de resolver problemas, questões de- da importância da qualidade do ambiente, da importância da qualidade social. E, portanto, isso foi uma coisa, uma parte da minha vida muito importante que está necessariamente ligada ao ERAS. Guias o ramo feminino do escotismo internacional. Em Portugal há 3 associações de escoteiros, o Corpo Nacional de Escutas, a Associação de Escoteiros de Portugal e a Associação de Guias de Portugal. E as 2 primeiras são mistas, mas a Associação de Guias de Portugal é só feminina. Portanto, as guias são as escoteiras que fazem parte da Associação de Guias de Portugal. Não há muitas situações em que uma decisão ótima é muito melhor do que uma decisão boa. Uma decisão ótima custa normalmente, em termos de inteligência artificial, o custo de uma decisão ótima é normalmente muito maior do que o custo de uma decisão boa. Portanto, para calcular a qualidade e a necessidade de pedir uma decisão ótima, temos que tomar em conta não só a qualidade da resposta, mas também o custo da resposta. E, portanto, se for, em muitos casos, por exemplo, pedir uma recomendação de um filme ou de um livro para comprar, a diferença não é muito grande sendo ótima ou sendo boa. E, por outro lado, o custo é muito maior. E, portanto, temos que ter atenção também, como eu digo, calcular ou tomar uma decisão ponderada entre a qualidade da resposta e o custo da resposta em relação à situação em que está a ser tomada. Para já temos que ser todos muito mais críticos sobre aquilo que estamos a utilizar e aquilo que está a ser utilizado sobre nós. Portanto, temos que ter muito mais a capacidade de exigir ou de tentar que outros, que a sociedade civil, organizações de sociedade civil, exijam por nós sobre a transparência daquilo das decisões que são
estão a ser tomadas sobre nós, o tipo de dados que está a ser utilizado, as situações em que o resultado da inteligência artificial é copiado ou utilizado a pessoa que está a tomar a decisão. Portanto, transparência é importantíssimo e isso é uma coisa que temos e que podemos e que devemos exigir. Não é só aceitar que o computador disse que sim ou que o computador disse que não, essa não é uma resposta que podemos nunca aceitar. Para isso precisamos de muito mais uma capacidade de educação geral da população, para termos todos uma ideia melhor sobre o que é a inteligência artificial, o que é que não é a inteligência artificial, o que é que a inteligência artificial não pode fazer e em que situações é que a inteligência artificial está a ser utilizada sem que nós sabemos e de uma maneira que está a influenciar a decisão das pessoas que estão a tomar a decisão. Mesmo na semana passada, aqui na Suécia, onde vivo, houve um escândalo sobre os sistemas de apoio a famílias, portanto, de subsídios a famílias, em que muitas das decisões são calculadas por um sistema de inteligência artificial e depois, embora a decisão seja tomada por uma pessoa que trabalha lá para os serviços dos subsídios. A razão que eles dizem que não estão a ser, que estão a funcionar de uma maneira correta é porque a decisão não é tomada pelo sistema automaticamente, mas é tomada por uma pessoa. Mas mesmo nesse caso não é completamente objetivo, porque se o sistema diz esta pessoa não deve receber subsídio, o empregado ou das finanças ou do que está a tomar a decisão tem mais razão para aceitar aquilo que o sistema diz do que para ir pensar por si próprio o que é que seria a decisão. E, portanto, mesmo de uma maneira secundária, os sistemas estão a influenciar a decisão daqueles que estão a tomar, sem que nós sabemos, mesmo eles não percebem que estão a ser influenciados pelo sistema. Portanto, exigir mais transparência, exigir mais claridade sobre quando é que os sistemas estão a ser utilizados, de que maneira é que estão a ser utilizados e por quem, é uma coisa que podemos todos fazer, mesmo se não percebermos nada de inteligência artificial. Não sei se estamos não quer dizer que estejamos a delegar demasiadas decisões, mas estamos a delegar decisões que talvez não devemos delegar. Há decisões que não têm problema nenhum a delegar à inteligência artificial. Eu, se precisar de calcular uma raiz quadrada, prefiro pedir o resultado ao meu calculador do que assim, desculpe. Não sei qual é que é a sua capacidade matemática, mas de qualquer maneira, mesmo a minha própria ou qualquer outro, uma raiz quadrada, o calculador faz melhor que eu. O Google Maps também provavelmente sabe melhor ir daí de onde está para a estação de Oeiras do que perguntar a uma pessoa na rua. Portanto, há muitas situações em que não tem problema nenhum, ou não tem grandes problemas em pedirmos a decisão a um sistema automático. Mas temos que saber para já, quando é que podemos tomar a decisão nós próprios? Qual é a qualidade das decisões que a inteligência artificial está a tomar? E quem é que está a decidir se a decisão da inteligência artificial é copiada diretamente ou é avaliada de outra maneira? As duas iniciativas a que se refere são duas das muitas em que estive envolvidas. Também estive envolvida com a Comissão Europeia, com a Unesco, com o OECD, com outras, mas as duas que se refere são importantes porque uma foi a primeira e a outra foi a mais recente. Portanto, o IEEE, ou IEEE, foi uma iniciativa de peritos, uma iniciativa de cientistas. Começou em 2015, penso eu, portanto já há bastante tempo, em que nos juntámos em torno da questão qual é que é a responsabilidade e a ética daquilo que estamos a fazer. Foi uma iniciativa importante, foi uma das primeiras em que
de uma maneira coesa e construtiva, um grupo grande, portanto éramos à volta de 600 pessoas no mundo todo, nos debruçarmos sobre a questão qual é a ética daquilo que estamos a fazer. Até aí muito poucas vezes tinha feito essa pergunta e definidamente nunca tinha sido feita uma pergunta com uma escala tão grande como foi feito nessa altura. O que mudou desde 2015, quando começámos até agora, é que agora, tanto a última das Nações Unidas, neste momento, instituições internacionais, governos nacionais, governos regionais, como a Comissão Europeia e outros, estão muito mais conscientes da necessidade de não só suportar e acolher este tipo de iniciativas, mas também tomarem a iniciativa por si próprios. Portanto, entre o 2015, em que um grupo de cientistas se juntou à volta dessa pergunta, e 2023-24, em que as Nações Unidas decidiram que era importante tomar uma decisão, ou pelo menos debruçar-se sobre a questão. A grande diferença é o alcance e a importância que está a ser dada a essa pergunta. Já não é uma coisa que só nós, os cientistas, estamos a perguntar, mas é uma coisa que influencia todos e, portanto, merece a atenção das Nações Unidas, da Comissão Europeia e de qualquer outra organização deste tamanho. Primeiro, portanto, responder diretamente à sua pergunta, aquela que teve mais impacto foi o trabalho que fizemos para a Comissão Europeia, portanto, em 2019, quando começámos a trabalhar sobre os princípios para uma inteligência artificial de confiança, que acabaram por dar muito do conteúdo e da base para o ato de inteligência artificial, portanto a primeira lei mundial com alcance de gerir a inteligência artificial a nível regional dentro da União Europeia. Portanto, essa é aquela que teve o resultado mais visível e mais concreto. Uma das coisas comuns entre todas essas iniciativas, e muito mais do que existem neste momento, é que, primeiro, as discussões são extremamente alto nível, muito a nível abstrato, é bastante fácil, não é fácil, mas portanto é possível chegar a acordo sobre princípios abstratos, portanto toda a gente concorda que a inteligência artificial tem que ser de confiança, que a inteligência artificial tem que ser responsável, ninguém quer uma inteligência artificial irresponsável ou sem ser de confiança, que não seja ética, portanto os princípios abstratos são possíveis a alcançar acordo e muitos do que vemos por aí destas iniciativas, todas elas, de uma maneira ou de outra, falam sobre princípios democráticos, sobre os direitos humanos, sobre a transparência, sobre o efeito ambiental, portanto, mais ou menos falam todas sobre a mesma coisa. Mas, portanto, o que eu queria dizer é que esses princípios abstratos são possíveis de chegarmos a acordo. Neste momento, penso que não é necessário continuarmos a discussão dos princípios abstratos. Temos que começar muito mais a trabalhar na implementação destes acordos, destes princípios, destas diretivas que existem. Existem diretivas suficientes, não existe suficientemente implementação daquilo que estamos a pedir ou a exigir que a inteligência artificial seja. É fácil exigir que a inteligência artificial seja de confiança, o que é que isso quer dizer e de que maneira é que um programador dos sistemas pode garantir que a inteligência artificial seja de confiança nos programas que está a construir. É uma área em que temos que começar a trabalhar muito mais. Portanto, podemos dizer que a inteligência artificial tem que estar alinhada com os direitos humanos. Se eu sou uma programadora destes sistemas, como é que eu vou fazer isso? E mais importante ainda, como é que eu vou demonstrar que o meu sistema é alinhado com os direitos humanos? São perguntas mais técnicas, mas por outro lado são perguntas que são muito mais importantes neste momento de discutirmos do que virmos outra vez com outro documento a dizer quais é que são as diretivas que é preciso seguir.